Bem-vindos à nossa 10ª aula do nosso curso sobre a existência de Deus. Nesta aula, então, nós vamos ver um pouco sobre a caducidade da cosmologia aristotélica e a ciência moderna à luz do tomismo. Se quiser assistir às aulas passadas, como outros cursos nossos, se inscreva em nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, deixe sua curtida, comentário, ou, em caso de dúvidas, também deixe seu comentário, suas perguntas, compartilhe com seus contatos e bons estudos. Com efeito, o tomista ele não é um curador de museu com o intuito de guardar velharias já caducas. Deve-se, portanto, apreender as novas descobertas e edificá-las sobre os alicerces da doutrina aristotélica tomista. Esse, então, seria o principal objetivo da nossa aula de hoje. Tomemos uma breve história da filosofia. A filosofia ela começa, então, com os filósofos jônios, ou seja, a filosofia começa com a física. Com os filósofos, os naturalistas, pré-socráticos. Os filósofos jônios, eles reduzem tudo o que há a um primeiro princípio. Um grande passo, mas em suas limitações, os filósofos jônios, ou naturalistas, ou físicos, como eram chamados, estudavam a physis, a natureza, descobrem, ainda que imperfeitamente, a causa material. Seguem-se outros filósofos que, ainda continuamente, de maneira imperfeita, vão descobrir a causa formal, a causa eficiente e a causa final. É somente com Aristóteles, juntamente com a doutrina do ato e da potência, que nós teremos a descoberta cabal das 4 causas, que eu já expliquei nas aulas passadas sobre a física, a questão das 4 causas. De forma perfeita e irretocável. Essa doutrina física de Aristóteles está intimamente conexa com o preâmbulo à sua metafísica. Além de que ambas e as matemáticas possuem como arte e ciência propedêutica a lógica, que nós vimos na questão da ordem das disciplinas segundo Santo Tomás de Aquino. A doutrina aristotélica é a filosofia por antonomasia, mas ela é complexa. Estuda-se o real por todos os ângulos e tudo flui harmonicamente. Porém, no campo da física, da cosmologia especificamente, Aristóteles, tal qual todos os antigos até o século XV, veja bem, por falta de materiais, porque não tinha o telescópio, possuem muitos erros. Observava-se o céu e notava-se o movimento circular dos astros. Ora, o movimento circular é um movimento perfeito, é um movimento infindável, sem ruptura, e parecia-lhes que o conjunto do universo também fosse esférico, composto por diversos céus concêntricos, onde os corpos celestes lhes pertenciam, sendo movidos por anjos, seus motores. E no centro de tudo isso encontrava-se imóvel a Terra. O movimento dos astros influiria decisivamente no surgimento e na manutenção das formas sublunares. Estes astros seriam incorruptíveis e esgotariam toda a potencialidade da matéria. Essa é a doutrina cosmológica antiga, especialmente a de Aristóteles, e que foi retomada por Santo Tomás de Aquino. No campo da ciência, no campo da química, Aristóteles segue os outros físicos. Fundava-se a química nos 4 elementos:
a terra, a água, o fogo e o ar. Seriam estes os 4 elementos de que tudo se comporia. Hoje nós sabemos, nós temos a tabela periódica e temos aí vários elementos. Outro ponto débil de Aristóteles foi acreditar que a alma não era infundida no momento da concepção. Com igual ou menos erros tais débeis, pontos foram também repetidos por Santo Tomás. Pois bem, passa-se o tempo após a morte de Aristóteles e a filosofia grega ela entra em profunda decadência. Não só as escolas de Platão e Aristóteles decaem em si mesmas, senão que se deixam influenciar pelo estoicismo, que é de certo modo um grande retrocesso ao materialismo e ao panteísmo materialista, e é, portanto, então, neste estado de decadência filosófica que surge o cristianismo. Nossos padres apostólicos, nossos doutores e santos, sentiram a necessidade de fundar a teologia sagrada nos alicerces da filosofia grega. Surgiram, então, escolas com o intuito de converter pagãos e lhes ensinar não somente o cristianismo, mas também a filosofia grega iluminada pela fé. Infelizmente, nossos primeiros doutores conheceram pouco ou quase nada da doutrina aristotélica, um pouco de lógica e de física, mas nada de sua metafísica. Logo, nossos padres adotaram, sobretudo, o platonismo, ou antes, o neoplatonismo, com algo de estoicismo. Foi esta filosofia utilizada pelos primeiros padres, seguindo de certo modo ao Fílon de Alexandria, o primeiro a usar a filosofia a serviço da teologia. Teologia está limitada ao Antigo Testamento, pois, ao que parece, Fílon, ele era judeu. Não chegou a conhecer o cristianismo, pois viveu a diáspora e permaneceu numa colônia judaica em Alexandria, onde apenas se falava o koiné, o grego comum. Pois bem, cai o Império Romano e este é invadido por bárbaros. Permanece-se certo período de trevas até o surgimento da escolástica. A chamada primeira escolástica ainda segue de certo modo os passos dos primeiros padres em relação ao neoplatonismo tingido de estoicismo. Porém, pouco a pouco vai se fazendo conhecer Aristóteles. Explica-se que o conhecimento da obra de Aristóteles deu-se de forma paulatina por conta de inúmeras vicissitudes. Mas é preciso saber que o Aristóteles conhecido na primeira escolástica era um Aristóteles traduzido do grego ao siríaco, que por sua vez foi traduzido para o árabe e por fim ao latim. Ou seja, era um Aristóteles cópia da cópia de quarta mão. Alguns, é claro, foram mais conhecidos graças às traduções feitas por Boécio, mas contudo a visão que se tinha de Aristóteles era imperfeita, incompleta, deformada pelas múltiplas traduções e também pelas filosofias de Avicena e Averroes, dentre outros. O discípulo de Santo Alberto Magno, Santo Tomás de Aquino, foi o primeiro a perceber, ou pelo menos o primeiro, a dar a devida importância que as traduções que lhe eram acessíveis não estavam completamente de acordo com o real. Portanto, Santo Tomás de Aquino convenceu o Papa a permitir a retradução da obra completa de Aristóteles por seu confrade Guilherme de Moerbeke. Feita a magnífica tradução de Aristóteles, encontra-se em sua integralidade, em sua complexidade e especialmente em sua dificuldade,
pois passa a ser exposta às obras que Aristóteles produziu para suas aulas, para seus alunos e não para o público em geral, ou seja, obras portadoras de certa dificuldade de entendimento fora do normal, que supunha pressupostos conhecidos. Então, Santo Tomás arranca-lhes o significado de todas as suas obscuridades de entendimento com seus egrégios comentários. Santo Tomás foi um grande comentador de Aristóteles e das obras de Aristóteles. Obras da lógica, obras da física, como também a metafísica. Logo após Santo Tomás falecer, parte de sua doutrina foi condenada pelo bispo francês Etienne Tempier, sob o silêncio do Papa João XXI, que havia sido Pedro Hispano, um português que era adversário de Santo Tomás. Isso causa terríveis consequências ao progresso e à difusão da doutrina tomista. Somente após o seguinte Papa que Tomás é canonizado e restabelece o estudo de sua doutrina. Apesar de recuperar certo prestígio, os danos causados por sua condenação são notórios. Cresce-se no ambiente escolástico a doutrina voluntarista de Duns Scott. Logo após surge a nefasta doutrina nominalista de outro franciscano, Guilherme de Ockham. Temos, portanto, o início do declínio do intelecto. Paulatinamente, os homens foram deixando de entender toda a complexidade arquitetônica do aristotelismo-tomismo, de seus conceitos fundamentais. E é no âmbito, então, dessa decadência da escolástica que surgem duas correntes, a saber, a devoção moderna, a devotio moderna, corrente pietista que renegava a ciência em geral, razão dada pela decrepitude em que se encontrava a escolástica e em suas ridículas discussões, tal qual a de que quantos anjos caberiam na cabeça de uma agulha, por exemplo. Com efeito, sai algo de bom dessa devoção moderna, como, por exemplo, o livro chamado A Imitação de Cristo, de Thomas Kempis. Mas também sai algo como Martinho Lutero. Outra corrente derivada diretamente do nominalismo é a que dá origem à ciência moderna. Ora, o que é exatamente a ciência moderna? É a ciência que, sem compreender a doutrina das quatro causas, a doutrina metafísica e a doutrina teológica do aristotelismo-tomismo, vai se agarrar à caducidade, ou seja, da sua cosmologia e da sua química, para excluir todo o resto da doutrina. Sem compreender a doutrina como um todo arquitetônico, complexo e harmônico, retém-se em seus erros e os refuta mediante possíveis descobertas, realizadas por novos instrumentos técnicos, justificando assim a exclusão de todo o resto. Uma vez que determinada parte está caduca, concluiu-se que todo o resto também estaria. Sucedeu-se, portanto, uma série de erros. Os tomistas e aristotelistas, a partir do século XV, não só são incapazes de cultivar e preservar o fundamento de suas doutrinas, mas também são incapazes de apreender e absorver as novas descobertas da ciência moderna e inseri-las no campo do aristotelismo-tomismo, iluminando-as com esta ciência. Eles encastelavam-se em suas torres de marfim e ignoravam a ciência moderna, enquanto a ciência moderna ia minando toda a doutrina do aristotelismo-tomismo. Inegável é que tais cientistas modernos tenham feito grandes descobertas.
como Galileu Galilei, que descobriu o telescópio, e Isaac Newton, mas descobrir não é o mesmo que as explicar corretamente. Num exemplo que eu vou dar. Por séculos acreditou-se que o verme encontrado no interior de frutas surgia da geração espontânea, num misto de ação de corrupção da fruta mais a ação do sol. Mas somente no século XIX que um cientista francês, Louis Pasteur, descobre que tais vermes são provenientes de ovos de moscas. Ou seja, durante milênios, teve-se conhecimento do fato de que há vermes dentro de algumas frutas, mas possuía-se uma explicação errada, acertando-a somente no século XIX. Deste mesmo modo, a ciência moderna descobre coisas, mas as explica equivocadamente de maneira falha e débil. Newton, por exemplo, foi um grande matemático, um egrégio matemático. Eu posso até dizer uma alma gêmea de Euclides. Mas há de se corrigir certos conceitos e certas definições, tal como a perpetuidade do movimento inercial, que nega a primeira prova da existência de Deus em Tomás de Aquino. Algo impossível, pois com efeito, ele foi estudando e percebeu que a segunda lei da termodinâmica já mostra a impossibilidade que haja um movimento inicial perpétuo, sem uma constante interação com alguma causa. Portanto, ainda tem validade a primeira prova da existência de Deus em Tomás. O próprio Newton invalida a sua teoria do movimento inercial. Por outro exemplo, da teoria da relatividade de Einstein, já não se trata sequer de preencher fórmulas matemáticas com os devidos conceitos, senão que se trata de suprimir seu mesmo fundamento, ficar com suas descobertas, mas dar-lhe outro fundamento. O fundamento da relatividade é a relatividade do marco de referência, o que faz com que se considere, por exemplo, que se dois objetos que caem juntos, no entanto, não cairão juntos, dependendo do ângulo, do marco de referência ou do observador. Ora, se dois objetos caem simultaneamente eles sempre cairão, e isto independente do ângulo de nossa observação. É necessário que haja um marco de referência não relativo, mas absoluto para o movimento. O movimento pressupõe um marco de referência absoluto. E que marco de referência absoluto é este? É o espaço, que ao mesmo tempo é imóvel e é substância. Ora, o espaço, se fosse nada, nada nele haveria de acidente. Com efeito, podemos medir o espaço, e o nada não é medível. Logo, o espaço é substância, conquanto seja sem massa. Somente o espaço, por ser imóvel, pode ser um marco de referência absoluto ao movimento, e não a velocidade da luz, como diz Einstein, ou o marco de referência relativo. No âmbito da biologia, nós temos uma ciência que não é ciência propriamente dita, se não é apenas um conjunto de falácias. É o darwinismo. De modo algum é ciência, e não chegou nem a nos legar alguma descoberta relevante e significativa. O evolucionismo é como que um macaco jogando peças do alfabeto ao alto por incontáveis anos, até que caíssem todas as letras, formando uma perfeita tragédia de Shakespeare. A evolução é estatisticamente impossível, mas também
se mostra mediante a física geral aristotélica atomista que um todo substancial tem uma forma. A forma humana é a forma que nós possuímos. A forma canina é a forma que os cães possuem. E uma forma não pode transformar-se em outra, como na evolução das espécies. É impossível. O homem não pode vir no macaco. Do macaco só vai vir macaco. É impossível. É metafísica, física e biologicamente impossível. Ter-se-ia que cruzar espécies diferentes que ou não procriarão, ou darão, no caso de espécies próximas, crias estéreis, como no caso do cruzamento entre um leão e um tigre, ou entre um cavalo e uma zebra. O evolucionismo darwinista se funda num modelo arbóreo dos entes vivos, mas não é. O modelo dos entes vivos, tal qual a de toda a criação, é mosaico. Com os mesmos elementos, Deus criou esta e aquela criatura, mas dando a cada uma a sua forma própria. E, como já dito, uma forma não pode tornar-se outra. Especialmente entre os entes vivos, impossibilidade que até os próprios biólogos, principalmente os moleculares, vão descobrindo, como é o caso de Michael Beer e todos os que defendem a complexidade irredutível supõe de um designer inteligente, ou seja, Deus mesmo. Ainda padece de certo mecanicismo, não se alcançou as 4 causas aristotélicas. Quanto à química, nós sabemos que os 4 elementos caducaram. Hoje nós os conhecemos pela tabela periódica. No melhor dos casos, reduz-se os 4 elementos antigos, terra, ar, água e fogo, aos 4 estados da matéria, sólido, líquido, gasoso e o plasma. Na psicologia estudamos a alma humana, o que aliás também teve certa parte superada, a saber, a doutrina da animação diferida. Animação diferida o que é? Vou explicar aqui. Segundo Santo Tomás, a difusão feita por Deus no embrião da alma humana depois de algumas semanas de gestação. Isso caducou completamente. Nós hoje sabemos, indubitavelmente, que a alma humana ela é infundida por Deus já na formação do zigoto. E temos um livro, foi até publicado pelo Centro Dom Bosco, do padre Luiz Carlos Lodge, A Alma do Embrião Humano, em que vai tratar desta questão. Como a filosofia ia se dissolvendo e resumindo-se ao cabo numa ciência de mensuração de medida, o fato é que se perdia a fé. Perdia-se a sabedoria natural e, consequentemente, a fé. Porque a fé não necessita da sabedoria, senão o nosso débil intelecto é que necessita dela para manter-se na fé. Com as revoluções, o tomismo é completamente eclipsado. Porém, há grandes tomistas nesse período. O cardeal Caetano, João de Santo Tomás, mas é preciso esperar o Papa Leão XIII, com sua encíclica Aeterni Patris, para que se retome o tomismo. É o neotomismo, que herda certas inflexões e desvio, e que ficaram acuados tendo de ceder terreno na própria doutrina para sobreviver. O fato é que por uma série de eventos que se dão na segunda metade do século passado, o tomismo volta a eclipsar-se grandemente. A situação do tomismo hoje é de marginalidade. Ele não tem lugar em nenhuma universidade. Praticamente e em poucos seminários ele mantém seu devido posto. O posto da doutrina daquele que foi chamado pelo mesmo magistério da igreja de doutor angélico e doutor comum da igreja. Então o tomismo hoje em grande parte vive à margem. Mas isso é benéfico. Se não estou na universidade,
não tenho de ceder terreno. Na marginalidade eu posso resgatar, por um lado, a prístina pureza da doutrina de Santo Tomás. Eu posso corrigir os desvios que se acumularam ao longo dos séculos na obra de grandes tomistas e posso até corrigir aquilo que caducou no aristotelismo-tomismo. Apresentados então os problemas possíveis de se encontrar no estudo das vias tomistas, é de se esperar que não somente o ignoremos, o que seria um outro erro, mas que os superemos. Isto é, que possamos com sabedoria inserir o que nos foi dado pelas ciências modernas, a doutrina aristotélica tomista, explicando isso à luz desta nossa mesma doutrina do aristotelismo tomismo. Se quiser assistir outras aulas, nosso curso, entre no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, deixe sua curtida, comentário ou dúvidas, compartilhe, né? Bons estudos, muito obrigado pela sua atenção e até nossa próxima aula e que viva Cristo Rei!